Salve, salve, alquimistas! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, continuando a nossa série de aulas aí de Química Geral. Vamos falar um pouco de separação de misturas, beleza? Vamos começar pela separação de misturas heterogêneas, tá certo? Para você que perdeu a aula de mistura, não sabe o que eu estou falando, não sabe o que é mistura, muito menos mistura heterogênea, volta na última aula do canal, que tem uma aula sobre mistura, exclusivamente sobre misturas, beleza? Vamos entender como é que a gente separa substâncias misturadas, tá bom? Olha só, que coisa maravilhosa. Eu consegui compilar a separação de misturas heterogêneas aqui, ó. Tudo aqui para você, num resumão. Vamos começar aqui, ó. Por catação. Catação, pessoal, consiste em pegar um dos componentes, como, por exemplo, separar feijões. Eu espalho os feijões em cima da mesa e eu vou separando aqueles que estão feinho, aqueles que estão estragadinho, e eu vou separando com a mão mesmo, eu vou catando aqueles feijões, ou seja, eu estou separando aqueles feijões, certo? Peneiração. Peneiração ou filtração grosseira é eu passar a mistura por uma peneira ou uma grade. Quando a gente está na construção civil, a gente precisa usar a areia, né, para misturar com outras substâncias ali. E aí a gente tem que peneirar. Para quê? Para a gente ter uma areia mais fina, uma areia mais pura, né? Às vezes vem com muita impureza, muita pedrinha, às vezes até um cocô de gato ali no meio. Então a gente tem que peneirar a areia para conseguir usar a areia mais pura possível, tá bom? Então a gente separa a pedra de areia através dessa peneiração. A ventilação. Ventilação é eu passar a mistura por uma corrente de ar. Imagina que eu colhi arroz. Eu plantei arroz e eu colhi. Agora eu preciso separar o arroz da palha. Eu posso dar uma batida nele lá para separar a grosso modo. E aí depois que o grão já está separado da palha, eu passo aqueles grãos ali, aquela mistura, por uma corrente de ar, a palha vai embora e fica só o grão. Isso é a ventilação. A levigação consiste em eu passar a mistura por uma corrente de água, tá certo? Então, no garimpo, por exemplo, eu tô lá com uma peneirinha, vou pegando ali, a hora que eu vejo que eu tenho bastante pedra, já bastante impureza junto com a pedra ali, bastante sujeira, eu começo a passar por uma corrente de água, aquela pedra vai limpando e eu consigo ver se eu consegui pegar alguma pedrinha preciosa, alguma pedrinha de ouro, por exemplo, tá certo? Quando eu pego a pedra, ela vem cheia de barro. Aí eu passo por uma corrente de água, eu tô limpando basicamente. Tô deixando, separando aquele barro que está preso na pedra, tá certo? Olha aqui, ó, flotação, sedimentação fracionada ou flutuação também. Consiste em adicionar um líquido com densidade intermediária para que os dois sólidos se separem. Então eu tenho uma mistura de sólidos, por exemplo, serragem e pó de areia. Eu não consigo separar serragem e pó de areia com catação, por exemplo. O que eu faço? Eu jogo água, a areia ela é bem densa, ela é mais densa, ela vai ficar no fundo, a água vai ficar em cima da areia e o pó de serra, a serragem, vai flutuar ali, vai boiar. E aí eu consigo separar os dois sólidos. Decantação, processo de decantação. Consiste em eu deixar a mistura em repouso e aí os sólidos ou os líquidos, o líquido do sólido vai se separar ou o líquido e o líquido vão se separar também. Por exemplo, pensa numa água barrenta, água suja de barro. Se eu deixar ela em repouso, todo o barro vai depositar no fundo do recipiente e eu vou ter a minha água transparente de volta. É um dos processos do tratamento de água, por exemplo. Eles deixam em tanques em repouso durante uns 3 dias, por exemplo. Todo o barro vai decantar, ou seja, vai para o fundo, vai para o canto, decantar, e toda a água vai ficar limpa ali em cima, tá bom? É a mesma coisa da água e do óleo. Se eu fizer uma turbulência muito grande em água, da água e do óleo, eles podem ficar meio que misturados, ter algumas gotas ali, um no meio do outro, não totalmente separados. Eu deixo ele em repouso por um tempo, aí o óleo vai subir e a água vai descer, eles vão se separar totalmente. Certo? Centrifugação.
Centrifugação é eu submeter a mistura por uma rotação muito forte. Então, sabe quando você retira sangue para fazer exame? Quando você retira seu sangue para fazer exame, eles colocam num tubinho. Quando eles colocam o seu sangue no tubinho, eles vão lá e encaixam o tubinho numa máquina. Essa máquina começa a rodar muito forte, e aí todo o sólido vai para o canto, vai para o fundo, e todo o líquido fica no resto do frasco, por essa rotação muito forte. É o que acontece na máquina de lavar, por exemplo. A gente tem a roupa úmida, roupa molhada, a máquina centrifuga, ou seja, gira muito forte, uma rotação muito intensa, a água escapa da roupa e a roupa fica quase seca já. Tá certo? Estou separando. Processo de extração, ou também chamado de dissolução fracionada. É eu adicionar um líquido que dissolva um componente. Então, por exemplo, eu pego o pó de café, coloco o pó de café lá. Quando eu jogo a água, eu extraio daquele pó de café todas as substâncias que eu quero. A cafeína é uma delas, por exemplo. Eu extraio a cafeína do grão de café, do pó de café. Ela fica ali na água, tá certo? Mesma coisa do chá. Eu pego as minhas ervas, misturo na água e extraio daquelas ervas tudo que eu quero. Aquele processo de extração. Beleza? Imantação, ou separação magnética. Eu atraio um dos componentes por um ímã. Imagine que eu tenho pó de ferro misturado com areia. Como que eu separo? Eu aproximo o ímã dessa mistura. A hora que eu aproximar o ímã, o pó de ferro vai grudar no ímã. E a areia não, a areia vai continuar lá, no recipiente. Ou seja, estou separando, separei o pó de ferro da areia. Beleza? Processo de filtração. Passar a mistura por um filtro. Ora, lembra do café? Eu não joguei o pó do café ali, joguei a água. Aí eu extraí tudo que eu tinha do café, tudo que eu queria do café. Aí depois eu precisava separar essa água desse sólido. O que eu faço? Eu filtro o café. O sólido fica e a água passa com todas aquelas substâncias que eu quero. Beleza? Imagina que eu tenho uma mistura de água com areia também. E eu quero separar. Eu posso jogar num filtro, toda a areia vai ficar no filtro e a água vai passar. Tá certo? Cristalização fracionada. O que acontece aqui, gente? Imagina que a gente tem dois sólidos ali, o sal e o açúcar. E aí a gente precisa separar esse sal e açúcar misturado. Eu jogo água até dissolver tudo, até dissolver os dois. Dissolvi os dois, eu começo a ferver a água, a esquentar a água. Vai chegar num ponto que um desses sólidos vai cristalizar. Primeiro vai cristalizar um. A hora que ele cristalizar e for para o fundo do recipiente, eu posso filtrar e aí eu separo um desses sólidos. Aí novamente eu quero separar, eu quero de novo o outro sólido que sobrou. Eu volto a esquentar a água vai evaporar e eu vou ter o meu cristal formado de novo. E aí eu separei os meus dois sólidos. Então a cristalização é eu fazer com que esses cristais voltem a ser cristais, certo? Eu dissolvo eles e aí eu esquento e através dessa temperatura, dessa diferença de temperatura, um vai cristalizar antes do outro, um vai formar sólido antes do outro, tá certo? É quase a mesma coisa aqui, ó, na fusão fracionada, só que na fusão eu tenho meus materiais no estado sólido e eu esquento eles até um passar para o estado líquido, tá? Então imagina que eu tenho ferro e estanho misturado, ó, dois metais, ferro e estanho, num bloco sólido. Eu esquento eles e o estanho tem um ponto de ebulição mais baixo, ponto de fusão mais baixo que o ferro. Ou seja, o estanho vai passar para o estado líquido e o ferro ainda vai estar no estado sólido. E aí eu consigo separar o líquido do sólido. Certo? A sifonação, o último aqui. Utiliza-se uma mangueira para transferir o líquido ou o sólido de um recipiente para o outro. Então, quando a gente vai limpar aquário, por exemplo, a gente coloca uma mangueira dentro do aquário
e um pote lá embaixo, lá no chão, por exemplo. O aquário em cima de uma mesa e um potinho lá no chão. A gente pega essa mangueira, coloca um pouco de água nessa mangueira, deixa a água cair para esse outro recipiente e aí eu começo a puxar toda a água. Por diferença de pressão, a água vai sendo sugada desse outro recipiente. Tá certo? Olha que interessante, eu coloquei umas imagens aqui para ficar mais claro para vocês. Olha só. Processo de catação. Estou catando ali, ou seja, estou separando os sólidos. Processo de peneiração, passando por uma grade. Processo de ventilação, passando uma corrente de ar, uma corrente, um vento, né? Processo de levigação, eu estou passando por corrente de água. Processo de flotação, olha lá, eu tenho serragem e areia. Adicionei a água, a serragem boiou aqui na água e a areia ficou para o fundo. Flotação ou flutuação. Aqui eu tinha uma mistura de água com barro, com terra, e decantou a terra. Ó. Vem todo aqui para o fundo. Ó. Deixei em repouso, separei. E água e óleo eu coloquei num funil de decantação. Aí eu deixo elas se separarem, deixo em repouso. Depois eu abro a torneirinha aqui, ó, e escapa só o líquido que eu quero. Certo? Aqui, ó, centrífuga. Isso aqui é uma centrífuga. Eu coloco aqui meu tubinho, acabei de coletar o sangue, ó, o sangue lá dentro, ó. Aí essa máquina faz o quê? Gira, 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 gira muito rápido e separa. O sólido vai para o fundo do tubinho e o líquido fica no resto do tubo. Aqui, ó, tenho água com sólido, ó, com areia, por exemplo, misturado, e eu tô filtrando. Tô jogando num filtro, filtração. Aqui, tá vendo que eu tenho um líquido e eu tô esquentando esse líquido e tá formando cristais, ó. É cristalização fracionada. Aqui, olha esse exemplo que interessante. Aqui eu tenho dois sólidos. Eu tenho areia e tenho enxofre sólido. E eu começo a esquentar. O enxofre passa para o estado líquido e a areia continua no estado sólido. Olha que interessante. Aí eu consigo separar os dois. Aqui eu tenho a sifonação. Olha lá o que eu falei. Tá vendo? Eu tenho um recipiente mais baixo e um recipiente mais alto. Através dessa diferença de pressão entre um e outro, a água começa a passar desse para esse. Tá vendo? E aí eu consigo retirar, separar a água. Ou se eu encostar a mangueira aqui, ó, ele começa a puxar toda essa sujeira que está aqui no fundo. Ó. Toda essa sujeira passa para cá. Tá certo? Por isso que dá pra gente limpar o aquário desse jeito. Aqui eu tenho um ímã. Tá vendo? Eu estou separando por um ímã. Aqui eu tenho areia e ferro. Eu aproximo o ímã, todo o pó de ferro começa a grudar no ímã. Imantação. E aqui eu tenho, fazendo o café, eu tenho a minha extração. Beleza, pessoal? Eu vou deixar uma lista de exercício aqui na descrição desse vídeo, mas no próximo vídeo, que eu vou falar da separação de misturas heterogênea, homogênea, também vai ter a lista de exercícios, tá? Então eu aconselho você a assistir primeiro o próximo vídeo e depois você resolve os exercícios, para você ter os dois processos, né, de separação de homogêneo e separação de misturas heterogêneas. Beleza? Espero que tenha entendido. Um abraço e até a próxima.